Vamos lá então, vou seguir respondendo o Anki aqui. Uma revisão, né, para a prova de clínica médica que eu faço hoje mais tarde. E ainda falta bastante coisa para eu finalizar. Então, vou seguir aqui respondendo. Tem 98 cartões, segundo o Anki aqui. O total são, se não me engano, 160 ou 170 cartões. Ainda faltam uns cartões de acidente ofídico. Eu vou seguir respondendo só para fixar, a prova é daqui a pouco, né? Às 17 horas. Vamos lá. Então, parâmetros do Kick Sofa. O Kick Sofa é o sofa rápido, né? Sofa é score of organ failure, score for organ failure assessment. Os parâmetros do Quick Sofa, que é o que a gente faz no paciente que tem suspeita de sepse, para não ter que fazer o SOFA inteiro ali, né? Demoraria demais para obter todos aqueles resultados. A gente vai observar a taquipneia, né? Padrão respiratório, taquipneia, na verdade. Vai observar a hipotensão, PAS menor do que 100 para a doutora Dalila. E alteração no estado mental, né? Alteração no Glasgow abaixo de 15. Aqui provavelmente vai ser a Glasgow abaixo de 13. Alteração no Glasgow, PAS menor do que 110 aqui. Frequência respiratória maior que 22, né? Taquipneia. Paciente com 2 ou 3 critérios no Kick-SOFA, qualquer conduta no diagnóstico de sepse, né? Então, paciente com Kick-SOFA, a gente vai fazer já certas condutas terapêuticas e aqui o CARD está se relacionando às condutas, a conduta diagnóstica. E as ideias aqui vão ser a gente fazer o Kick-SOFA completo, né? Então, fazer a relação FiO2, fazer bilirrubina para avaliar a função hepática, fazer Mini-Mental, se não me engano, né, para avaliar a função, avaliar melhor a função do sistema nervoso central, né, fazer teste de força muscular, fazer avaliação da ureia e creatinina para avaliar a função renal, fazer coagulograma para avaliar plaquetas, né, plaquetometria. O que mais que tá faltando? Tá faltando coisa aqui sim que eu sei. Cardiovascular, né? Pressão arterial média. Então, vou colocar um número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 parâmetros. Vou colocar um número aqui para os 6 parâmetros. Responder como errei essa questão. SOFA é Score for Organ Failure Assessment, né? Score para disfunção orgânica em vários sistemas, né? Confirmam o diagnóstico de sepse. A gente não precisa disso aqui para confirmar, para começar a tratar o paciente como séptico, mas confirmam o diagnóstico de sepse. Diagnóstico de sepse, como é que a gente vai fazer? De acordo com o Kick-SOFA, né? Então, 2 ou mais pontos no Quick-SOFA. 2 ou mais pontos no SOFA é o diagnóstico documental para sepse. As medidas para sepse a gente vai tomar usando o Quick-SOFA maior ou igual a 2. Choque séptico é definido como, né? É definido como paciente em sepse em que eu tenho necessidade de utilizar vasopressores, né? Necessidade de usar vasoconstrictores para poder manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, ou então lactato maior do que 2 milimol por decilitro, se não me engano, ou 18 miligramas, né? Por litro, ou 18 miligramas por decilitro, aí sim. Condutas paciente com sepsis nas primeiras horas. Quais vão ser nossas condutas aqui? Então, vou fazer o lactato, né, para poder avaliar o paciente melhor. Vou fazer fluido intravenoso, 30 ml por quilo hora, para poder fazer reexpansão. Vou fazer antibiótico terapia intravenosa também, né, com ceftriaxone aqui provavelmente para tentar fazer um empírico. Vou fazer as culturas, né, cultura sanguínea, gasometria. Vou fazer as culturas aí, as hemoculturas
Agora eu preciso espaçar essas hemoculturas, né? Eu preciso fazer em 2 sítios as hemoculturas e espaçar 2 tubos, né, para cada um dos sítios. Então vão ser 4 tubos, né? 2 tubos para um sítio, 2 tubos para o outro sítio, né, de punção. E vou fazer cultura isso nas primeiras 3 horas, né? Vou fazer cultura de secreção onde eu tenho provável foco, né? Então, se meu provável foco for ito, vou fazer cultura por catéter. Se meu provável foco for pneumonia, eu vou fazer cultura do escarro, né? Se meu provável foco for sangue direto, né? Ou se não tiver um foco, vou fazer só no sangue. Antibiótico de amplo espectro, culturas antes do antibiótico, lactato e 30 ml por quilo de cristalóide em bolo se hipotensão ou lactato maior que 4. Em 1 hora eu vou reavaliar. Se pressão arterial média baixa ou lactato ainda alto, eu vou reavaliar a volemia e perfusão e se não responsivo usar vasopressores. Uso de corticóides também dá sepse. A gente vai fazer uso de corticóides se tiver suspeita de falha da adrenal, né? Então, um paciente que está séptico ali, e que eu tenho suspeita de falha do meu grande mecanismo de reação, hein? Meu grande mecanismo reativo, aí a gente vai fazer glicorticoide, né? Hidrocortisona. Profilaxias importantes para pacientes com sepse. Profilaxias importantes no paciente com sepse. Vou fazer profilaxia para trombose venosa profunda. Profilaxia o que mais? Para úlcera de estresse, né, com omeprazol. E plaqueta, transfundir plaqueta se ele tiver menor do que 10.000. Isso aqui não vai cair na nossa prova, então vou tirar esse card. HLA-DR4 está presente em 60% dos casos de artrite reumatoide. É onde a gente relaciona o HLA-DR4. Homem de 45 anos de idade chegou na sala de emergência com choque séptico de foco pulmonar. Após a expansão volêmica adequada, mantém-se hipotenso, sendo iniciada a noradrenalina, que em 4 horas chegou à dose de 0,8 micrograma por quilo por minuto. Nesse momento apresenta PA 70/30, ele é refratário, né? Saturação venosa de O2 de 80%, frequência cardíaca de 100. A antibiótico terapia foi feita após tratamento da chegada e o lactato da entrada era de 100 mg por decilitro, bem alto, né? Limite superior normal 14. Duas drogas mais importantes neste momento aqui vai ser a epinefrina, noradrenalina, norepinefrina, ou epinefrina, né, bem forte, e a hidrocortisona talvez. Epinefrina ou vasopressina e a hidrocortisona. Manifestações extraarticulares mais comuns na artrite reumatoide. Que nojo de vascaíno, né? Não é assim. Peguei nojo de vascaíno. Peguei de P de pericardite, no de nódulo, jo de Sjögren, peguei nojo de derrame pleural, vas de vasculites, K de Kaplan, que é uma pneumoconiose rara. Vou colocar como errei aqui. Padrão de aparição clínica inicial na artrite reumatoide. Então, na artrite reumatoide, a gente vai ter a afetação primariamente aqui das superfícies articulares, né? Sobretudo interfalangiana proximal e metacarpofalangiana, né? Mas interfalangiana proximal principalmente aqui e que poupa as distais. Então eu tenho essa lesão com rigidez matutina maior que 1 hora, né? Se prolonga mais de 1 hora, que está mal. Prolonga mais de 1 hora, né? Esse é o padrão de início. Depois a gente tem a fase de estado, debilidade e atrofia muscular de forma precoce, inflamação das vainhas tenossinoviais, flexuras do carpo, origina compressão com síndrome do túnel do carpo, né, na fase de estado. E na fase de avançada eu já tenho, né, as nossas deformações articulares, né, aquele desvio ulnar do carpo, eu tenho a mão, o dorso da mão em formato de camelo, o dedo em forma de cisne, né, que é esse aqui, esse dá pra ver. Difícil de fazer, né? Dedo em forma de cisne, dedo em abotoadeira.
Características da fase de estado da artrite reumatoide. Essa que a gente acabou de falar, né? Tem o surgimento aí, do nosso síndrome do túnel do carpo, debilidade e atrofia muscular e surgimento do síndrome do túnel do carpo. Manifestações abaixo são parte da interfalângicas distais, poliartrite, artrite mutilante, entesite, espondilite, dactilite, oligoarticular. Aqui não é muito comum não afetar a interfalângica distal aqui. Acho que tá errado, né? Não tá legal. Mas é artrite reumatoide, né? Mas aqui não tá legal. Vamos abrir aqui, ó, para ver, vou colocar no gravando a minha tela. Isso aqui tá no PDF, que é o PDF da professora mesmo, né? A apresentação dos slides dela mesmo aqui. Isso aqui tá dentro do slide vou pausar aqui, colocar mais 30. Dentro do slide de artrite reumatoide, né? Dentro dele a gente tem manifestações cutâneas da artrite reumatoide, nódulos reumatoides, vasculite de vasos pequenos, vasculite de grandes vasos, né? Com necrose aqui, vasculite de vasos pequenos mostrando pretinho umas petequias, né? Tem manifestações oculares e orais, episclerite, esclerite, esferomalácia perfurante. Aqui a nossa episclerite. Fibrose pulmonar nas bases, nódulos pulmonares, pleurite, manifestações cardíacas, arteriosclerose prematura, pericardite, derrame pericárdico, transtornos valvulares, transtorno de condução. É bem marcado, né? A artrite reumatoide por ter os transtornos valvulares, né? Valvulite reumática. Né? Vamos seguir aqui então com os cards. Clínica extraarticular na artrite reumatoide. Pele, nódulos, tal, hematopoéticas. Hematopoética, neuropatia por compressão, mielopatia cervical, neuropatia periférica. Hematopoéticas, acredito que a gente tenha as penias, né? Anemia, né, por doença crônica, e as penias, linfopenia, plaquetopenia, anemia, trombocitose, linfadenopatia, síndrome de Felt. Não tem aqui falando sobre as manifestações hematológicas. Vamos dar uma olhada aqui se a gente encontra. Ah, não, tá aqui nesse texto. Né? Anemia, trombocitose, linfadenopatia, síndrome de Felt. Dá para pesquisar? Felt, então. Síndrome de Felt. Pesquisar de novo. Aqui, de neurológico vir para síndrome de Felt. Esplenomegalia, neutropenia e artrite reumatoide. Felt. E síndrome de Kaplan é artrite reumatoide, pneumoconiose e nódulos nos pulmões. Tem que gravar aí um pouco mais de informação, né? Vamos repetir em 20 minutos. Aqui na pele eu tenho os nódulos subcutâneos, né? Os nódulos cutâneos, se não me engano. Nódulos cutâneos, nódulos reumatoides, fragilidade, vasculites e pioderma gangrenoso. Tá naquela lista grande, né? Tá naquela lista grandona lá de coisas pra gente gravar. Mas o que vai chamar mais atenção são os nódulos, né? Nódulos reumatoides, que já não fazem parte do critério diagnóstico. No olho, episclerite, esclerite, queratoconjuntivite seca, episclerite, esclerite, esferomalácia perfurante. Eu acho que ela não vai cobrar isso. Amiloidose e vasculite. A amiloidose pode acontecer aqui na artrite reumatoide. Eu vou colocar para repetir como errei. Osteomalácia, osteopenia. A gente vai ter no sistema ósseo osteopenia. Errei também. Pulmão, já vi que tem nódulos pulmonares, a pneumoconiose, que vai ser a síndrome de Kaplan. Que mais? Derrame pleural, doença pulmonar intersticial, bronquiolite obliterante e nódulos. A gente vai ter nódulos, derrame, doença pulmonar intersticial, que é a pneumoconiose lá da síndrome de Kaplan, né? Então na síndrome de Kaplan eu vou ter síndrome de Kaplan. Síndrome de Kaplan, eu vou ter artrite reumatoide, eu vou ter a pneumoconiose rara, condição rara,
E eu vou ter nódulos pulmonares também, né? Tudo isso acontecendo no mesmo paciente. Neurológicas, neuropatia por compressão, que vai ser o caso da síndrome do túnel do carpo, mialopatia cervical, neuropatia periférica. Mas vamos gravar mais aqui a neuropatia por compressão, né? Que é a síndrome do túnel do carpo, vai acontecer na nossa fase de estado. No coração, posso ter valvulite reumática, né? Se não me engano, não, é do lúpus, aqui é a Liebman-Sachs. Aqui é valvulite reumática mesmo. Posso ter miocárdio pericardite, aterosclerose prematura, valvulopatia e nódulos de anel valvular. A aterosclerose prematura também é que chama atenção, porque é o que mata o paciente na síndrome, né? Na doença, aterosclerose prematura. Né? Repetir também daqui a pouco. Paciente com 2 ou 3 critérios no Quick-SOFA, conduta no diagnóstico da sepse. Tá repetindo agora. Conduta diagnóstico da sepse aqui, vou fazer bilirrubina, são 6 critérios. Fazer bilirrubina, avaliar a pressão arterial média, vou avaliar a função de troca, né, de troca gasosa com FiO2, vou fazer plaquetas, né, plaquetometria, preciso fazer também avaliação do sistema nervoso central com não sei com o que, preciso fazer avaliação do sistema renal com ureia e creatinina. Sistema nervoso central deve ser com, né, avaliação dos movimentos, né, da força muscular, avaliação do Glasgow, o Mini-Mental talvez, Glasgow como uma scale mesmo. Vai usar o Glasgow como uma scale mesmo para avaliar. Coagulação e PaO2 contra FiO2, né? Pressão parcial de oxigênio contra FiO2. Que a gente acertou. Síndromes relacionadas a artrite reumatoide, síndrome de Kaplan e síndrome de Felt. Síndrome de Kaplan vai ser o que a gente já falou, né? Artrite reumatoide, pneumoconiose e nódulos pulmonares. Síndrome de Felt vai ser artrite reumatoide, linfadenopatia e neutropenia, né? Esplenomegalia também. Esplenomegalia aqui. Esplenomegalia, linfadenopatia vai ter, mas esplenomegalia, neutropenia e artrite reumatoide. Parâmetro laboratorial mais específico na artrite reumatoide. E aí tem 2? Fator reumatoide e anti-CCP, né? Anti-CCP é o mais específico, não tem 2. Mais específico é o anti-CCP. Complemento pode estar normal. Hemograma, eu posso ter uma anemia normo-normo, né? Que é a atividade da doença, né? Que é a anemia de doença crônica. Reagentes de fase aguda, VHS, né? O VSG, velocidade de sedimentação globular. E proteína C reativa. Né? Anti-CCP tem papel prognóstico, indica a forma mais grave. E o anti-FR provavelmente não, né? Sensibilidade parecida com o fator reumatoide, mas é muito mais específico, 98%. Anti-CCP, vamos colocar que errou. Complemento na artrite reumatoide. Pode estar normal, pode estar diminuído, né? Mas vai estar diminuindo nas formas mais graves. Hemograma na artrite reumatoide vai mostrar uma anemia normo-normo. Marcadores inflamatórios na artrite reumatoide, PCR e VHS. Inclusive são fatores que são critérios diagnósticos, né? A duração, os fatores inflamatórios, marcadores, né? Grupos de marcadores de critérios. Grupos de marcadores são critérios. Então tem a duração, marcadores inflamatórios, os critérios clínicos, né, que é a artralgia, sobretudo nas pequenas articulações, e mão, pé e punho, e última coisa, marcadores serológicos, né, fator reumatoide e anti-CCP. Exames de imagem na artrite reumatoide, tumefação de parte mole, né, no começo, depois a afetação articular simétrica, osteopenia justa articular, perda do cartílago, erosões ósseas. A ressonância magnética pode detectar muito precocemente as lesões, incluso com radiografia normal.
critérios ABCD na artrite reumatoide. E vão ser esses que eu acabei de falar, né? Artrite, sorologia, reagente, fase aguda e duração. Maior ou igual a 6 pontos, artrite reumatoide. Então é basicamente isso. Maior ou igual a 6 pontos, a gente diagnostica artrite reumatoide. Paciente com artrite reumatoide classe funcional 2, não lembro mais dessas classes. Então vou dar uma olhada. Classe limitada a atividades de treinamento. Realiza atividades habituais. Então no primeiro o paciente consegue fazer habituais e de treinamento. No segundo ele não consegue fazer atividade de treinamento. No terceiro ele está limitado nas atividades profissionais e de treinamento, né? Então ele não consegue trabalhar. No quarto já não faz mais nada, né? Limitada a capacidade para realizar atividades usuais de cuidado pessoal, profissional e treinamento, né? Essa pessoa que precisa de um cuidador. Paciente com artrite reumatoide classe funcional 1. O paciente que não tem limitação nenhuma, né? Ele consegue até treinar. Paciente com artrite reumatoide classe funcional 4. Isso aqui eu vou tirar. Fatores de mau prognóstico na artrite reumatoide. Sexo feminino, se não me engano, né? CIT2. Sexo feminino, sexo masculino, aparecer uma doença que é comum no sexo feminino, aparecer no sexo masculino é mais problemático, né? Paciente com muitos pontos, imagino eu, paciente com afetação cardíaca, sexo feminino, fator reumatoide ou anti-CCP positivo, reagente fase aguda permanentemente elevados, erosões por imagens, compromisso em articulações grandes, compromisso em múltiplas articulações, capacidade funcional diminuída desde o início. Então vamos tentar gravar esses dois aqui, né? Quando tiver as titulações elevadas, fator reumatoide e o anti-CCP são marcadores de atividade da doença, então, né? Normalmente, são fatores de mau prognóstico. Vou repetir daqui a pouquinho. Tratamento sintomático na artrite reumatoide. A gente vai fazer com AINES, glicocorticoides, né? Injeção de glicocorticoide e o que mais que dá para fazer? Repouso. Tá. Vou digitar um pouquinho esse card aqui para facilitar. Farmacológico e não farmacológico, né? Porque se eu conseguir pensar em farmacológico. AINE analgésico, né? Aqui tem glicocorticoide também. Lembrar que o grande modificador de doença aqui na artrite reumatoide são os DARMIDs, né? Então a gente vai usar o metotrexate como primeira escolha, sendo o grande modificador de doença, certo? E multidisciplinário aqui com reumatologista, ortopedia, medicina física, terapia ocupacional, psicologia, trabalho social, educação do paciente. E aqui medidas gerais, fisioterapia, exercício ativo regular. Então não é repousar, né? É tentar movimentar aquela articulação, tentar movimentar o paciente, né? Botar o paciente em movimento, ao invés de fazer o que eu falei, né? E aqui essa ideia faz sentido, né? Aplicação de frio e calor, né? Calor e frio, né? Manifestações extra-articulares mais comuns na artrite reumatoide, né? O mnemônico aqui. Então, peguei nojo de vascaíno. Pericardite, nódulos subcutâneos, nódulos cutâneos, né? Síndrome de Sjögren, vasculites e Kaplan. Beleza, a gente já entendeu melhor aqui. Nódulos, derrame pleural. Glicose do derrame tende a zero. É pouca glicose nesse derrame pleural aqui. Mas é isso aí. Peguei nojo de vascaíno. É o que vai cair nas provas de... Aqui tá a apostila nome de curso, né? O que vai cair nas provas de residência, provavelmente, aqui. Interessante que esse aplicativo não tá mais... Ah, não. Tá selecionando a página sim. Eu trouxe pra página certinho. Pra mostrar, né? Eu dei o clique lá e ele já abre aqui direto. Manifestações extra-articulares. E aí, aqui, sob esse título aqui, a gente vai ter... aqui, um nódulo subcutâneo, né? Vasculite, oftalmológicas Sjögren, né? Seca tudo, né? Seca tudo.
Aumento da parótida. O paciente resseca inteiro aqui, começa a fazer um monte de tecido cicatricial, né? Seguimos. Tratamento modificador da doença na artrite reumatoide. São os DARMIDs, né? Tratamento modificador de doença é o DARMID. E a gente vai usar metotrexate e pode usar também hidroxicloroquina. Eu acho que, se não me engano, é mais para... né? A gente vai usar o metotrexate, é a escolha, a grande escolha. E pode utilizar também glicocorticoide, será? Que é isso? Ou citotóxicos, ciclofosfamida. A gente tem os ciclosporina, hidroxicloroquina, ciclofosfamida, né? Metotrexate é o melhor. Aqui tá. Se a gente tiver doença moderada ou severa, a gente vai tentar fazer associação de 2 aqui, ou associação de mais de 1. Se a gente tiver doença leve de início na maioridade, bom, essas duas condições, a doença leve, o paciente não vai precisar de muita medicação. No início na maioridade, o paciente não vai tolerar muita medicação. Então, a gente vai usar imunoterapia. E aí tem as possibilidades aqui de tratamento biológico, né? Que é contra o fator de necrose tumoral alfa, se não me engano, né? Infliximab, rituximab, etanercept, né? Mas vamos colocar errado aqui. Paciente com artrite reumatoide leve, artrite de início senil, deve ser tratado em monoterapia só com metotrexate, grande modificador de doença aí. E paciente com artrite reumatoide moderada a severa, sem fator de mau prognóstico, deve ser tratado aí sim, né, terapia dupla, já, né, no mínimo dupla, né, mas vai ser combinada com metotrexate e mais um, né, pode ser metotrexate e hidroxicloroquina, pode ser metotrexate e a ciclofosfamida. MTX mais ciclosporina, por exemplo. Ciclofosfamida, ciclosporina, leflunomida, sulfalazina, né, mas sempre com os DARMIDs. Raciocínio em relação aos critérios de remissão na artrite reumatoide. Bom, eu tenho melhora clínica, né, diminuição nos títulos. Cumprir os 5 por 2 meses. Tem que cumprir com tudo isso daqui por 2 meses para eu considerar que o paciente remitiu. Vai ser difícil de gravar isso aqui. Rigidez matutina com duração menor que 15 minutos, sem presença de fadiga, não há dor articular no interrogatório, não se observa dor articular no movimento, não há edema de tecidos moles, VSG menor do que 30 em mulheres e menor do que 20 em homens, né? Então lembrar que o VHS aqui, a velocidade de hemossedimentação também é marcador da atividade de doença, né? Além dos títulos. Paciente de 25 anos com espondilite anquilosante relata episódio de óleo vermelho, queixa de dor à coluna ocular à esquerda, de intensidade moderada a severa, fotofobia local e leve diminuição na acuidade visual. A inspeção simples do olho esquerdo é possível observar miose e peremia conjuntival predominantemente pericerática, sem secreção ocular. A investigação oftalmológica deve levar ao diagnóstico de uveíte anterior aguda, né? É o grande problema aqui na espondilite anquilosante, a uveíte anterior aguda. Tá, então vamos lá. A espondilite anquilosante pode trazer consigo manifestações extra-articulares, sendo a uveíte anterior a mais comum, pode estar presenteada em 30% dos casos. Vai falar aqui provavelmente de uveíte anterior, talvez? Não, né? Vai estar falando sobre artrites soronegativas. Lembrar do HLA B27, né, que está relacionado aí bastante com a espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante também é uma entesite, né, que afeta mais a
a nossa articulação sacral aqui, né? Inicia-se com sacroiliite bilateral com movimento posterior de coluna lombo-sacra com tendência à evolução ascendente. Clinicamente, o relato é de dor lombar de caráter inflamatório. Homens jovens, né, afeta mais aos homens e é associada a este marcador. Tratamento baseado em anti-inflamatórios não esteroidais. Casos graves podem usar agentes biológicos. Aqui já fui para artrite reativa, né? Mas tem algumas coisas em relação à coluna em bambu aqui, né? Uma radiografia aqui, é um sinal radiográfico. Postura do esquiador, teste de Schober, avalia a mobilidade da coluna dorsal, né? Que é botar o paciente para frente e ver quanto que esticou essa coluna aí, fazer uma marca, né? Ver quanto é que estica a coluna dele quando ele bota para frente. A grosso modo, né? Diagnóstico de SEP, de acordo com o Sepsis 3, é o SOFA, Sequential ou SCORE, Sequential Organ Failure Assessment, maior ou igual a 2. Afetações renais aqui na nossa artrite reumatoide. Que eu vou ter de afetação renal? Síndrome nefrótica, talvez. Amiloidose e vasculite. Errei. No osso eu vou ter osteopenia. Acertei. Uso de corticoide no tratamento de sepse. Pode lançar a mão do uso de corticoide no tratamento de sepse se eu tiver com suspeita de falha adrenal. Insuficiência adrenal associada. Mesmo após a reposição volêmica e vasopressores e dobutamina, né? Tô tentando com tudo estimular a função cardíaca, o paciente segue caindo a tensão arterial, a função cardíaca não melhora o retorno, aí tenta fazer, aí é a nossa suspeita de insuficiência adrenal associada, e eu tento fazer a hidrocortisona. Critérios ABCD na artrite reumatoide, já falei sobre esses critérios, já tinha que ter saído esse card, mas duração, maior a 6 semanas, sorológicos, né? Fator reumatoide, anti-CCP, clínicos, sendo o mais pesado deles ali 10 ou mais articulações, e marcadores de inflamação, né? VHS, PCR, e 6 ou mais positivos aqui diagnosticam artrite reumatoide. 6 ou mais pontos diagnosticam artrite reumatoide. Aqui é a artrite, né? Aqui estão os critérios para artrite, né? 10 articulações é o maior aqui. No mínimo uma pequena, mas sempre vai ter se for artrite reumatoide, né? Ou sempre, né? Sempre é um termo muito louco. A gente está falando de medicina. Fator reumatoide, anticorpo, anti-CCP, né? Citrullinado. Fator reumatoide ou anticorpo antipeptídeo citrullinado debilmente positivos, intensamente positivos. Aqui muda, né? De acordo com a titulação. E aqui reator de fase aguda, né? Reagente de fase aguda aqui normal ou reagente de fase aguda elevado. E aqui duração menor que 6 semanas, maior que 6 semanas. Certo? Exame de imagem na artrite reumatoide. A gente vai fazer radiografia, vai observar lesões líticas, né? Vai observar edema de parte mole, perda de cartílago articular, osteopenia. Padrão de aparição clínica inicial na artrite reumatoide. No início vai aparecer daquele jeitão, né? Vai aparecer uma artrite, né? Uma monoartrite, vai ser uma monoartrite, que depois vai acabar por aparecer, vai adicionar outras regiões, né? Mas provavelmente mãos, punhos, mão, pé e punho, né? Metaloproteinase, mão, pé e punho, né? Poupando interfalangiana distal. Quem pega, rigidez matutina maior que 1 hora. Quem pega interfalangiana distal é a osteoartrite ou osteoartrose.
Uma manifestação extra-articular mais comum da espondilite anquilosante é a uveíte anterior, né? De novo. Alternativa B, uveíte anterior. Homem de 18 anos de idade chega em consulta com história de fadiga há 3 meses, acompanhado de edema e dor nos joelhos e tornozelos. Teve episódio de gastroenterite há 1 mês e no ano passado teve 2 episódios de uveíte. Ao exame, apresenta joelho direito com dor local e edema e 2 tornozelos edemaciados com calor local e dor à palpação nos tendões de Aquiles. Sorologia para hepatites e fatores reumatoides são negativos. Tem VHS de 70. Qual o tratamento de escolha para esse paciente? Prednisona, metotrexate, anti-inflamatório não hormonal ou ceftriaxone? 3 meses, né? Gastroenterite há 1 mês. E no ano passado teve 2 episódios de uveíte. Uveíte me faz pensar bastante em espondilite anquilosante. Se for isso, né? Essa doença aqui, ela surge mesmo bem cedo, né? Espondilite anquilosante. E surge mais em homens, né? Homens jovens, né? Ele vai ter um HLA-B27 aí. Então a gente vai fazer tratamento com anti-inflamatório não hormonal, alternativa D. Perfeito. Aqui, ó, relacionado a HLA-B27. Veja pistas. Oligoartrite assimétrica, entesite e tal. O que se sugere é artrite reativa, não é espondilite anquilosante não, né? O uveíte anterior não é para espondilite anquilosante, né? A gente está falando de espondiloartropatia soronegativas de modo geral. Vamos tratar anti-inflamatórios não esteroidais. Para quase todas. O paciente de 24 anos procura o auxílio médico apresentando quadro iniciado 1 semana antes de astenia, febre baixa, oligoartrite assimétrica nos membros inferiores, nos pés, né? Dactilite em mãos e pés, dissúria e hiperemia ocular. O diagnóstico mais provável é artrite reativa. No jovem, né? Com lúpus? Não. Que afetação é essa que eu estou esperando no lúpus, né? Não é lúpus não, é artrite reativa mesmo, síndrome de Reiter, que não é mais para usar esse nome porque o cara era nazista. O achado radiológico encontrado na tomografia compatível com espondilite anquilosante é anquilose de vértebras lombares e articulações sacroiliacas. Perfeito. Osteofitose lombar difusa com redução dos espaços discais lombares. Lesão expansiva nos forames neurais. Não. Lesão lítica, não tem lise. Anquilose, né? Alternativa A. Mulher de 45 anos a 8 anos, lesões eritematosas escamativas, bem delimitadas. Bom, tá óbvio aqui o que é. Com eritema vivo e escamas branco-prateadas. Pronto. Né? Qual o diagnóstico? Psoríase. Não era para estar respondendo isso, tchau. Sepse definida como o paciente está infectado e está mal. Disfunção orgânica por resposta anômala. Resposta anômala é o termo aqui. Resposta anômala é o termo aqui. Resposta anômala, desregulada, né? O termo que o hardwork usa é desregulada. O termo que o médico curso usa também é desregulada. Resposta anômala. Essa é a ideia. No coração, a artrite reumatoide vai afetar as válvulas, vai fazer pericardite, pode ser lúpus, né? Mas vai fazer pericardite. Tem mais afetações. Aterosclerose precoce, né? O paciente com artrite reumatoide não morre de artrite. Ninguém morre de artrite. Ele morre do coração. Tratamento sintomático na artrite reumatoide, farmacológico e não farmacológico. Vamos lá. Medidas farmacológicas. A melhor possível é o DARMID, né? Droga antirreumática, modificadora de doença. É o metotrexate, é o melhor DARMID para essa condição. E a indese nas crises, glicocorticoide, etc. Medida não farmacológica aqui vai fazer tratamento multidisciplinário, né? Esse paciente precisa de um acompanhamento psicológico, ele precisa de um reumatologista, de um ortopedista também para melhorar um monte de condições que vão estar associadas às lesões dele. E ele precisa fazer exercícios físicos, porque essa condição melhora com exercícios físicos, diferente de outras que pioram com exercícios físicos, melhoram com repouso. Esse paciente tem rigidez matutina, te parece que ele
Tem melhora ou piora com repouso? Piora com repouso, né? Quanto mais tempo ele fica parado, a articulação parada, mais dura ela fica. Parâmetro laboratorial mais específico da artrite reumatoide é o anti-CCP. Então a gente tem dois anticorpos que estão relacionados à artrite reumatoide, anti-CCP e fator reumatoide. Os dois são igualmente sensíveis, mas o anti-CCP é mais específico. Por que a gente não faz anti-CCP para todo mundo? Porque é muito caro. Né? Então, na triagem, quando eu estou suspeitando de artrite reumatoide para aquele paciente, o primeiro que eu vou fazer é o fator reumatoide. Num segundo momento, quando eu quiser preencher critérios, se eu ainda não tiver critérios suficientes para diagnosticar, daí eu faço um anti-CCP, que é muito mais específico, inclusive marca atividade de doença. Né? Aí depois eu vou acompanhar esse paciente com marcador inflamatório, com VHS-PCR, mas identificando a atividade da doença, identifico a atividade de doença, óbvio, com critérios clínicos, mas com esses fatores serológicos aí. Anti-CCP, então, a resposta. Era só isso que eu quero responder. Hematopoética pode ter síndrome de Felt, é o que é mais relevante. Anemia, trombocitose, linfadenopatia, esplenomegalia. Hemograma na artrite reumatoide. Já acabei de falar o que acontece. Anemia normo. Era. Chega, então, o restante dessas cartinhas aqui eu vou acabar por responder ali no pré-prova mesmo.